Eles brilham na televisão todo dia de segunda a sexta. E também aos finais de semana. Simone, que você realize seu sonho, porque você é uma inspiração com essa força toda, não é? Quem está por trás das notícias mais importantes do país? Aprendi a surfar, então, junto com o meu filho. Faz bem para a alma surfar. Eu resolvi montar esse projeto junto com a minha filha. E a Valentina é uma pessoa super brilhante, super competente. É uma marca de home lifestyle, a gente já tem louças. Os bastidores do universo da televisão, agora no programa Mundo Business. Pessoal, agora eu tô aqui na Barra Funda, em São Paulo, e a gente vai conhecer junto os estúdios da Record TV. Vamos conhecer como é que funciona esse mercado da televisão nacional e conversar com alguns apresentadores e jornalistas da casa. Vem comigo! Em 2010, a Record TV foi eleita pelo mercado publicitário como a 5ª maior emissora do mundo em faturamento e a 8ª maior rede em estrutura física. Aproveitamos a visita para conversar com algumas estrelas da casa. Começamos com ela, atriz, apresentadora, mãe e empreendedora. Carolina Ferraz nos recebeu na sede da redação do Domingo Espetacular, um dos principais programas da emissora. Bom, Carolina Ferraz, 34 anos de profissão, foi bailarina na infância, começou como apresentadora, se tornou atriz por muito tempo e agora atua como apresentadora aqui do Domingo Espetacular. Carol, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória pra gente lá no início, assim, como é que foi esse comecinho. Eu nunca imaginei que eu fosse virar atriz nem apresentadora. Meu sonho quando criança era ser veterinária. Olha só. Ter aquele fusquinha amarelo da Tabata Feiticeira, sabe aquele conversível? Esse programa é velho, né, gente? É muito de antigamente. Eu acho que, no fundo, talvez eu sempre tenha tido uma veia artística. Tanto que eu dancei a minha vida inteira, balé, acho que foi uma das principais, uns instrumentos principais na minha formação, até no meu caráter, né? Pela disciplina, pela perseverança, pelo que exige realmente o comprometimento com a dança. E eu segui, fiz balé a minha vida inteira e acho que foi uma sequência. Aí eu fui fazer um teste, como quem nada quer, para apresentar, e aí eu conheci a televisão, conheci a atuação, e me apaixonei. Aí eu parei, fui estudar, etc. E aí o resto é história. Estamos aqui hoje. E como que foi essa virada mais recente de atriz para apresentadora? Você fez novelas de muito sucesso. Sim, né? Exatamente isso. Assim, quando houve esse afastamento, né, na emissora em que eu trabalhava, quando não houve uma renovação de contrato, eu olhei o que tinha em torno. Falei, eu não quero mais fazer novela. Não quero nunca mais fazer novela. É muito tempo, é muito comprometimento. É impossível, né? Esse momento da minha vida, eu quero me aventurar, fazer outras coisas. Sempre quis ser apresentadora, tive sempre essa ambição, sabe? De ter um programa meu, de poder atuar mesmo, uma coisa que fizesse um mix de entretenimento com jornalismo. Legal. Além da trajetória na televisão, Carol também gosta de empreender. Ela criou junto com a filha uma marca própria de objetos de decoração para casa. Eu sempre gostei de produzir, né? Acho que o trabalho do ator também está muito diretamente relacionado às produções que você tem que se produzir, né? Ou no cinema, ou no teatro, até para poder realizar projetos mais independentes. Então, eu sempre acabei me produzindo e pegando um gostinho por essa coisa mais empreendedora. E agora, justamente por não estar fazendo novela, por ter uma outra administração do meu tempo, eu resolvi montar esse projeto junto com a minha filha, a Valentina, é minha sócia. Quantos anos ela tem? 27. Olha só, legal. Eu tenho uma de 27 e uma de 7, ó que mulher animada. E a Valentina é uma pessoa super brilhante, super competente. É uma marca de home lifestyle, a gente já tem louças, a gente está lançando pijamas, homeware, tableware, assim, toalha de mesa, jogo americano. Ano que vem a gente vai lançar copos. Nós somos muito pequenas, a gente está começando muito devagarinho. Nós lançamos também uma linha de temperos que, graças a Deus, está o maior sucesso. Eu tenho muito prazer em cozinhar, eu adoro cozinhar, pesquiso muito também sobre o assunto.
Então acho que também foi uma extensão fazer esses temperos. Como é que é conciliar isso tudo, assim? É louco. Empreender já não é fácil, louco. né? Eu gosto de Apresentar fazer um bem programa feito. como o Domingo Espetacular também não. É. Como é que dá para juntar isso? A equipe aqui do jornal é sensacional. Nunca houve uma coisa que a gente pensasse em fazer juntos que eu não pudesse fazer, que eu não pudesse estar disponível para eles. E também nunca houve um momento que eu dissesse, puxa, essa manhã que também não fosse possível. Mas, na verdade, assim, acho que até nem houve esse conflito. Eu sei que eu tenho 2 dias da semana, que são os dias que eu não estou à disposição da emissora. Nesses dias eu concentro o maior número de coisas, faço tudo ali. É um desafio ser empreendedor no Brasil, né? Me tornar empresária. Mas eu estou feliz. Acho que é um caminho longo ainda. A gente não é muito bebezinho. Mas, se Deus quiser, vamos trilhar também mais esse caminho. Outra personalidade que conhecemos de perto na sede da emissora é o mais novo companheiro de bancada da Carol no Domingo Espetacular, o experiente Sérgio Aguiar. Sérgio, 32 anos de jornalismo, agora tendo a responsabilidade de assumir o Domingo Espetacular, né? Como é que é isso para você? Nossa, é uma responsabilidade tanto, porque são, como você falou, 32 anos, mas o DE, como a gente chama carinhosamente o programa, acho que o mais importante para a Record. É o carro-chefe da casa. Exatamente, a maior audiência. Então, eu me sinto honrado, né, pelo convite, estar ao lado da Carolina Ferraz. Estou completando 1 mês agora e estou sentindo o ambiente, né? Mas a equipe é muito bacana. Agora, nessa trajetória inteira, qual foi a principal cobertura que você fez, aquela que mais te marcou? Foram tantas, mas eu acho que a mais marcante foi o 11 de setembro. Né? Eu estava ainda fora, né, quando houve choque nas Torres Gêmeas da emissora, e aí já cheguei naquela dinâmica toda de transmissão ao vivo, apuração no ar, que é o que a gente faz muito, né, no jornalismo ao vivo, e descobrindo a dimensão daquela tragédia. Né? Uma curiosidade, além de apresentador, Sérgio é fã de esportes e se dedica às corridas de rua. Eu sempre gostei de esporte, eu joguei vôlei quando era adolescente, fui federado e tal, mas parei para estudar. Enfim, aí tive esse contato com o esporte, mais com academia, etc. E mais recentemente, eu descobri a corrida. Foi uma aposta, inclusive, uma amiga corredora falou assim, você tem que correr e tal, na época da Olimpíada do Rio. E aí eu fui, corri uma meia maratona, me preparei para isso e corri logo uma meia maratona, 21 quilômetros. Olha que já foi doideira. Desafio. Já que é para fazer, vamos fazer direito, né? E de lá para cá não parei. Já corri em várias cidades, fora do Brasil também, e corri no ano passado, fiz uma série para Fala Brasil, inclusive, eu corri a Maratona de Nova York. Olha só. Foi bem bacana, foi a edição de número 50. Foi mágico, os Estados Unidos estavam fechados, né, por conta da pandemia, eles estavam reabrindo no dia seguinte. Então foi impactante, foi emocionante. Muitos empreendedores, executivos falam muito sobre a importância de preparar o corpo para conseguir ter alta performance nos negócios. Corpo e mente, né? Porque enquanto eu estou correndo, eu estou pensando, eu estou espairecendo, mas também pensando no trabalho, as duas coisas. Porque tanto tempo correndo, né? A gente corre corro 4 vezes por semana, 1 hora de corrida a cada treino, então tem tempo para tudo, né? Para pensar em coisa boa, para pensar em trabalho, para focar em tudo. Isso para mim é vida, a corrida. Bacana, parabéns pela trajetória e obrigado aqui pela entrevista. Obrigado a vocês. Sucesso aí à frente do Domingo Espetacular. Opa, todo domingo a partir das 15 para as 8 da noite, a gente conta com vocês. Ainda na emissora, fomos ao estúdio do Balanço Geral e também do programa Hoje em Dia. E demos uma paradinha aqui na redação do Fala Brasil, o jornalístico matinal da Record TV. Ambiente de muita energia e sinergia entre os apresentadores. Após a exibição do telejornal, fomos super bem recebidos pelos animados Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy. Bom, impossível falar do jornalismo da Record TV sem citar esses dois aqui, Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy. Eduardo, 7 coberturas de eleições presidenciais, como tá tão próximo do centro, do núcleo do poder do país? Uma responsabilidade enorme, um orgulho e uma honra, né? E sem precisar pintar o cabelo, né? Tinha 18 anos na primeira, daí ficou fácil. Olhar para as pessoas de pertinho e aproximar delas os assuntos que mais preocupam a população e confrontar isso com os políticos é muito importante. Essas entrevistas com pessoas que têm muito poder fazem parte da história do país.
Quando você entrevista um presidente, ou um ex-presidente, ou um presidente que sofreu impeachment, você está ajudando a escrever a história do país. Então, como jornalista, claro, é uma enorme satisfação poder estar presente nesses momentos chave para a história de um país. É uma responsabilidade, como disse o Edu, mas acaba sendo mais interessante à medida do tempo que você conhece esses personagens de eleições passadas, você já sabe que características ele tem, você já sabe conduzir melhor, é bem interessante. E você poder perguntar sobre absolutamente tudo, quer dizer, essa independência editorial que a Record tem, perguntando com responsabilidade, mas com respeito sobre tudo, é fundamental. Eu já mediei debate, sabe até sobre o quê? Sobre plebiscito para separação de Estado. Não é República Cisplatina, não. Pará. O Pará votou ali sobre a possibilidade de separação, estão juntos até hoje, mas mediamos até esse debate. A dupla tem alguns hobbies interessantes. Mariana, eu soube que você é surfista. Conta essa história pra gente. Eu quero saber se tem onda lá no Espírito Santo. Tem onda boa? Tem muita. Não, meu filho era pequenininho, eu tinha uns 6 anos e eu fui para uma praia que tem ondas muito boas, umas ondas gordas, lentas, bem no mar de fora. E aí ele foi pro outside com o surfista, com o professor. E eu pensei, nossa, mas ele é muito pequeno, vou ter que ir junto. Fui junto, aprendi a surfar, então, junto com o meu filho. Faz bem para a alma surfar. Sempre vou com professores, não tenho nenhuma intenção de virar atleta, mas é uma delícia. O Edu vai surfar, por exemplo. Eu levo para surfar. Nossa parceria tem só 1 mês, então eu acho que até o 6º mês eu já estou ficando em pé na prancha. Amigos do Mundo Business, qual praia vocês vão querer ver a Mariana surfando aí no Espírito Santo, então? Não posso surfar em praia, eu não gosto de onda muito cavada, mas Regência, assim, como tranquilo? é a onda lá em Regência? É boa? Eu preciso de uma onda lenta, de preferência uma direitinha. Eu estarei gravando, filmo tudo e mostro para vocês junto eu sou com o uma Ricardo. surfista super tranquila, já ajudei a salvar uma pessoa que estava se afogando. Então, assim, o mundo do surf, a comunidade do surf é muito bacana. É uma família muito legal. Vamos? Vou. Na próxima vez que o Ricardo nos visitar, eu já estarei engatinhando nas pranchas. E para você que nunca esteve em um estúdio de televisão, olha isso aqui. Sabe aqueles efeitos visuais que aparecem no meio da apresentação, que mais parecem mágica? Isso só é possível graças ao Chroma Key, esse painel verde que ganha vida em segundos. E foi aqui dentro onde nós conhecemos o funcionário mais antigo da Record. Pessoal, olha só o que eu encontrei aqui. O Geleia é o funcionário mais antigo da Record, está há 30 anos na casa e já trabalhou em programas aí, ó, Faustão, Chacrinha. Conta pra gente, Geleia, o que é isso? Que eu jogava bola, né? Então eu entrei jogando bola na televisão com o pessoal da novela, Francisco Coco, Estênio Garcia, entendeu? Aí fui jogando com eles me arrumaram um serviço na Excelsior Canal 9, onde eu entrei em televisão e tô até hoje. Desde 64, estou aqui. Bacana. Em toda a televisão que eu fiz. Eu fiz Cultura, Bandeirante, Excelsior, Globo, Tupi e Record. Olha, quem te deu esse apelido de Geleia foi o Faustão? Foi o Faustão, Perdido da Noite. E qual foi o principal aprendizado que você teve nesses 30 anos aqui na casa, Geleia? Tudo você aprende, né? Você passa os diretores do programa, né? Você vai conhecendo. Até de novela, né? Que eu comecei em novela, fazendo novela. Eu fiz a novela mais longa do Brasil, que era Redenção. Redenção na Excelsior Canal 9. Quem foi a pessoa que você mais gostou de trabalhar, Geleia? Olha, a gente tá na televisão, depende. Eu gostei muito do Faustão, do Luciano do Vale, gostei... várias pessoas que a gente, né? Do Silvio também. Qual foi a que você menos gostou agora, Geleia? Tem uns programas aí que se não tiver jogo de cintura aí, você escuta tudo, né? Parabéns pela trajetória, viu? Bacana. Você já imaginou o que é construir um condomínio de luxo de quase 400 apartamentos? Eu tô falando da maior obra residencial do Espírito Santo. A gente vai agora conhecer a mente por trás dessa ideia e também os números impressionantes do projeto. A
Agora eu tô aqui no bairro do Jockey, em Vila Velha, e eu vou conhecer a maior obra de um empreendimento residencial da história do Espírito Santo. Vem comigo! Para construir esses 390 apartamentos vão ser necessários mais de 600 milhões de reais de investimento, que vão gerar um valor total de vendas de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Esse é o endereço de uma obra surpreendente. Você não tem noção da dimensão que é construir um negócio desse tamanho. Uma verdadeira obra de arte das Arábias, que só pode surgir da cabeça de um visionário. E ele tem nome: Rodrigo Barbosa, presidente da Gran Construtora, há 9 anos no mercado capixaba. Rodrigo, primeiro eu quero entender de onde surgiu a ideia de construir algo tão faraônico. É uma obra que teve bastantes pais, mães, né? Foram bastante gente pensando realmente para poder produzir isso. A ideia foi minha. A ideia de produzir algo assim faraônico, igual muitos falam até hoje, não é. Tá? O nosso estado merece isso. Nosso estado é tudo. Nosso estado é um estado pequeno, virado para o mar. Eu sempre falo, nós temos a obrigação de ter a maior renda per capita do país a vida inteira, porque o nosso sertão é pedra azul. Então, nosso estado já merecia isso há muitos anos. Infelizmente só tive condições agora, né? A gente tem que ir fazendo a cama até você ter condições de sonhar, implementar e finalizar. Além do apartamento de luxo, além de uma boa divisão, o que mais nós podemos criar para a sua moradia? Então a ideia era criar uma espécie de uma ilha onde você possa viver aqui dentro. É um resort literalmente, você sai a hora que quer. Um empreendimento dessa grandiosidade não poderia ficar sem uma área de lazer fora do comum, com diversas quadras e piscinas. Dá só uma olhada. São 4 churrasqueiras, cada uma com uma decoração e uma ambientação. São 4 pool houses. Nós temos aqui choperia, temos restaurante. A obra é tão grande que vão chegar aqui mais de 6.000 caminhões de concreto. Isso seria suficiente se enfileirasse todos esses caminhões para percorrer a distância daqui do Jockey de Vila Velha até Meaípe, depois de Guarapari. É claro que aproveitamos a vinda até aqui para conhecer o andamento da obra, que já ultrapassa o 5º pavimento. Rodrigo afirma que construir algo dessa magnitude envolve muito mais do que dinheiro. Exige sonho e paixão. O que me encanta mesmo é ter desenvolvido um projeto até então inexistente dentro do nosso estado, onde eu coloquei dentro de um empreendimento residencial não só o luxo, mas bastante serviço, privacidade e segurança. Foi por isso que eu decidi visitar a sede da construtora em Vila Velha, para conhecer melhor a história do Rodrigo Barbosa, idealizador do projeto. Para chegar lá, fomos nessa BMW 750i da Multicar Megastore. O carro é simplesmente de outro mundo. Um sedã executivo V8 de 450 cavalos que merece destaque. Super moderna, a máquina estaciona sozinha e tem televisão nos bancos traseiros, que por sinal reclinam e deixam o passageiro praticamente deitado no carro. O luxo não para por aí. Tem até massageador nos bancos, ativado por um tablet. Todo esse conforto à la Rolls-Royce para ir de 0 a 100 em 5 segundos. E até agora, como é que você tem sentido essa repercussão do empreendimento? Desde as vendas até o burburinho Ricardo, que gerou. É uma coisa impressionante. Chegamos a internamente brincar fazendo aposta de que 30% seria para fora.
E, na verdade, é 27% para fora do estado, outros estados do país. E 22% para outros países. Olha só. Então, hoje nós estamos com 49%. Na verdade, 48% e alguma coisa por cento vendido para fora do estado e fora do país. 20 desses 48... Ou seja, metade 40, das vendas é ou fora do Espírito praticamente, Santo ou fora do Brasil. Praticamente. A sede da empresa fica pertinho da Terceira Ponte. O Rodrigo contou pra gente sobre a decisão de construir a maior obra residencial do Espírito Santo. Segundo ele, no início, algumas pessoas não acreditaram no projeto. O mercado, durante bom tempo, eu fui tido como doido. Felizmente, de um ano para cá, já comecei a ser visionário. Né? Quando começa a dar certo, sai de doido para visionário. É isso aí. Mas é assim a vida toda. É um projeto nosso muito bem pensado em todas as esferas e já resolvido. Isso é que é bacana assim pra gente. E aqui dentro hoje nós já estamos pensando em qual o próximo desafio. Surpresa para alguns, mas não para o Rodrigo, que já tem mais de 20 anos dedicados à construção civil. Eu tive uma experiência com a construção civil no bairro de Fátima, município da Serra. E fiz um prédiozinho ali com o intuito de não ser construtor, mas sim uma aposentadoria complementar. A experiência foi assim tão boa que eu resolvi adotar essa prática tão logo eu tive condições financeiras. Ainda continuei no meu ramo anterior e depois de mais uns 4, 5 anos eu finalizei e aí entrei na construção civil. Os números a gente não consegue gravar tanto, né? Você grava quando tem um. Agora, quando você já fez mais de 40 prédios, você se perde um pouco, né? Ainda mais. E imagina empresários que já fizeram mais de 100, né, prédios, então os números, eles fogem mesmo da sua mente. Para encerrar, um bate-bola com essa referência empresarial do estado. Uma vitória nessa trajetória. Uma boa vitória eu considero o lançamento do Taj. Uma derrota. Eu gosto da derrota. Na verdade, eu aprendo muito com ela, entendeu? Enquanto você tem uma ideia e ela dá certo, isso é bom, você comemora. Muitas ideias eu tive e elas não vingaram, elas ou vingaram sem ter sucesso. Para quem pensa positivo, você vê que a derrota ela tem um valor tremendo. Parabéns, Rodrigo. Que a sua ambição e visão sirvam de inspiração para muitos outros empreendedores aqui do Espírito Santo. Se pudesse deixar um recado para o público que nos assiste agora, que resume essa história, qual seria? Nunca desista de qualquer pensamento seu. Se você tiver consciência, ela vai vingar, você vai ser o primeiro e depois você vicia, vai querer ser o primeiro em N outras ocasiões. A contratação de pessoal é fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Por isso a gente vai falar agora sobre a escassez de mão de obra no mercado de trabalho e como as empresas estão lidando com gestão de pessoas. Gente, time, equipe, é o que toda empresa precisa para funcionar. E assim como na vida, nos negócios, um dos maiores desafios da liderança é lidar e cuidar das pessoas. Crise? Nos últimos 12 meses, o Brasil gerou 2.500.000 novos postos de emprego. Ao mesmo tempo, uma pesquisa realizada pela Manpower Group mostrou que 8 em cada 10 empresas reclamam da falta de mão de obra qualificada. Como resolver essa equação? É o que a gente vai descobrir agora. Para falar melhor sobre isso, procuramos verdadeiros especialistas no assunto. Viemos até a sede da empresa, que acaba de ser eleita a melhor do Espírito Santo pelo ranking IEL Findes. Com o crescimento da economia capixaba, os empresários precisaram investir e contratar gente boa é essencial. A Jaciara tem mais de uma década de experiência nisso e compartilhou com a gente os principais aprendizados. Jaciara,
qual que é a dificuldade de contratar? Por que as empresas não conseguem encontrar gente boa para os cargos que elas precisam? Essa trajetória é longa, tá? Porque às vezes começa no como que essa empresa é vista no mercado. Existem empresas que, por mais que tenham vagas, que as vagas sejam atrativas, ela não trabalhou a sua marca empregadora de tal forma que ela se torne interessante para aquele profissional pensar assim, eu vou sair daqui para ir para lá. Esse é um ponto. E o outro ponto é entender o seguinte, como é que essa vaga está sendo trabalhada? Você está cumprindo com aquele problema que a gente vê nas empresas, que é, eu na hora de demitir eu demito rápido e na hora de contratar eu quero também contratar rápido. Não, a gente deveria contratar mais lento, com muito mais cuidado, com muito mais cautela, fazendo o trabalho bem feito para que você evite a saída. Quanto melhor você faz esse trabalho na ponta, no início, você consegue fazer com que a retenção aconteça de uma forma mais consistente. Agora, Jaciara, eu queria entender com você também o outro lado da história, que é pessoas que não se qualificam para estar ocupando esses postos de trabalho. Por que isso é um problema tão grande no Brasil? O que a gente percebe é que assim, o mercado de trabalho ainda a gente tem uma dificuldade de capacitar. A gente tem um profissional que, de alguma forma, as próprias empresas não capacitam, e aí você acaba devolvendo para o mercado o profissional não capacitado. Hoje em dia a gente tem uma facilidade, né? O acesso à informação, ele não deveria justificar a falta de qualificação. Mas a gente ainda tem um déficit grande de capacitação de profissionais. Isso ainda vai continuar e vai se perpetuar, porque a gente ainda tem posições e desafios atuais que nem posições de nenhuma faculdade ainda tem. A gente ainda tem hoje muita preocupação com a qualificação, mas por vezes a gente ainda demite porque a gente não presta atenção em comportamentos, em outras questões que também fazem diferença para um sucesso de um profissional. Segundo Jaciara, a seleção de pessoal, quando bem feita, faz toda a diferença no resultado das companhias. Onde que estão essas pessoas qualificadas e como que as empresas podem fazer para conseguir acessar essas pessoas, ou como que quem está em casa assistindo a gente agora pode acessar uma dessas oportunidades? Tem uma vertente que é você brigar pelo profissional que está qualificado. E para isso, você só consegue atrair se você tiver clareza de carreira, uma estrutura de valorização. Esse profissional hoje ele pode escolher onde ele pode trabalhar. Então você precisa garantir que você vai se tornar atrativo. E uma outra vertente é a gente pensar que é o seguinte, a gente ainda tem uma dificuldade no nosso país e também no nosso estado de pensar colaborativamente, formação e capacitação de mão de obra. A gente tem uma expectativa muito do empresariado de que ele já venha prontinho, redondinho, e cada dia mais essa fórmula ela não se concretiza. E inclusive dentro da Hopem a gente acabou desenvolvendo ao longo dos anos produtos e serviços para dar conta desse desafio das empresas. Nós desenvolvemos projetos para ajudar essas empresas a desenvolver e melhorar sua marca empregadora, para entender qual é a experiência que os candidatos têm quando entram em contato com ela e por que eles não param nos processos seletivos. A gente também ajuda empresas a fazer o seu processo, seja nacional, internacional, de todos os tipos. A gente hoje tem mais de 1.300 vagas por mês que rodam. É um volume grande de pessoas que passam por nós. E além de ajudar a empresa nesse caminhar de atrair melhor, quando uma empresa está crescendo, a gente também desenvolveu serviços para ajudar essa empresa a dar conta dos desafios tributários, previdenciários, através de uma terceirização de departamento pessoal, no todo ou em partes. Mas a gente vem ajudando muitas empresas a se estruturar, a economizar e a se blindar de passivos trabalhistas e previdenciários de uma forma bem bacana. Um caso de empresa que se preocupa com essas boas práticas de gestão de pessoas é a Time Now. Uma das maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil é capixaba e esse ano vai faturar 400 milhões de reais. A gente precisa estar muito focado no core do nosso negócio, né, dedicado àquilo que a gente faz bem, que é gestão de projetos, que é engenharia, usando inovação e tecnologia nisso. E naqueles processos que a gente não é especialista, é muito melhor trabalhar com quem é especialista, porque, afinal de contas, ele deve fazer isso melhor do que a gente. A gente pode dar como exemplo a parte nossa de folha de pagamento, né, de departamento de pessoal. A gente tem uma parceria com a Hopem, que acaba nos apoiando e suportando o nosso processo com relação à folha de pagamento.
Recentemente, a empresa, que atende clientes no Brasil e no exterior, modernizou sua estrutura física para dar mais conforto aos funcionários e, claro, para se adaptar às novas tendências do mercado de trabalho. Ricardo, a gente tem uma crença na Terminal que gestão de pessoas é fundamental para qualquer negócio. Num negócio como o da Terminal, que é de capital intelectual, ou seja, a gente precisa trabalhar com os melhores profissionais, isso é mais do que importante, é fundamental. Então a Terminal precisa atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. Então esse espaço que a gente chama de Future Now, que é o ponto de encontro de todos os nossos talentos aqui em Vitória, é uma das peças disso, mas a gente investe muito em desenvolvimento das pessoas. A gente tem uma parceria com o UOL EdTech, uma plataforma que tem cursos que todos os nossos 1.700 colaboradores e colaboradoras podem fazer. A gente tem programas específicos de desenvolvimento da liderança, porque a gente acredita que o futuro da empresa vai se dar através das pessoas, e ter os melhores talentos e desenvolver os melhores talentos é fundamental para isso. Tá na hora de você conferir as notícias mais importantes do mundo dos negócios do Espírito Santo dessa semana com a Fernanda Batista. O Folha Business acompanhou com exclusividade o lançamento do novo anuário IEL 200 maiores e melhores empresas do Espírito Santo. Com patrimônio líquido de mais de 2,5 bilhões de reais, o grupo RDG Aços do Brasil foi considerado o maior grupo empresarial do estado. Nosso grupo é muito grande, porque tem indústria, comércio, agropecuária, prospecção de petróleo, transportadora. Então, e tudo esse grupo nosso está 95% centralizado no Espírito Santo. Ou seja, nós somos capixaba mesmo, de verdade, e investimos aqui. A empresa nunca parou de investir durante os 42 anos. E a gente tem uma equipe de funcionário com 30 anos, funcionário até mais de 30 anos, que veste a camisa da empresa mesmo. O anuário é considerado uma das principais publicações de negócios do estado e reforça as potencialidades do Espírito Santo, com análises, dados estatísticos e cases de projetos que estimulam o crescimento da economia regional. É um mecanismo para a gente olhar e ter a certeza que o Espírito Santo tem tido bons resultados, empresas que vêm investindo, vêm crescendo e com isso potencializando a atração de novos investimentos e o Estado tendo esse crescimento de forma contínua. E eu falo muito fortemente, os resultados que as indústrias vêm gerando, e em especial pela parte de exportação. A gente não pode esquecer que a indústria do Estado do Espírito Santo é responsável pelo maior volume de exportação, gera realmente esse crescimento natural. Pela primeira vez entrou na lista a Hopen. A empresa de gestão e recursos humanos foi considerada a melhor do Espírito Santo por conta dos indicadores financeiros, principalmente aqueles ligados à margem de lucro, endividamento e rentabilidade. O trabalho é árduo e a gente está super feliz e emocionado porque ficamos nessa categoria como a única, pelo 3º ano consecutivo, recebendo esse reconhecimento do GPTW, do IEL. Então é pura emoção. E esse prêmio não é meu, é nosso, meu, da Jaciara e de toda a equipe Hopen. Desde quando a gente fundou o negócio, a gente queria algo que fosse para além da gente, maior do que a gente queria deixar um legado. E não tinha como ser diferente, porque se o nosso propósito é impulsionar pessoas e empresas, a gente tinha que se impulsionar. E o nosso orgulho não é só por nós, é porque o nosso negócio impulsiona quase todos os negócios desse estado. A Boas Alimentos tem novidade para 2023. Vai utilizar inteligência artificial no serviço de atendimento ao consumidor. Tô falando de você aí de casa que utiliza os produtos da empresa nas receitas. Um assistente virtual vai direcionar os clientes. Nós estamos nesse momento criando um assistente virtual que vai falar junto com o nosso consumidor final e vai selecionar para, na verdade, agilizar o atendimento de cada um deles. Então, ligando, você já vai ter aí um direcionamento para resolver o problema. Voltado para o supermercado, para a padaria, para o cliente final mesmo. Nesse momento é para o cliente final, para o consumidor final, que liga para a gente, às vezes pedindo uma receita, algumas vezes liga com algum problema ou a forma de manusear o trigo. Alguns deles querem saber onde vende nossos produtos, então cada um tem uma demanda diferente e é para isso que a gente está criando, para facilitar a vida de vocês. Nos últimos anos, a Boas Alimentos anunciou diversas melhorias,
como a inauguração da nova fábrica de mistura para bolos e cookies, em São Torquato, Vila Velha, onde funciona também o novo centro de distribuição com 9.000 metros quadrados. Aumentamos aqui a nossa produção de trigo em 15%, aumentando aqui, comprando um novo maquinário. Fizemos uma nova recepção de trigo, fizemos um novo estacionamento aqui próximo ao Boás. Então nós fizemos uma série de investimentos que não param por aqui. Nós vamos fazer mais investimentos aí no futuro próximo. Investimentos que permitiram à empresa, com mais de 80 anos de atuação, expandir a produção. Até o final deste ano, a Boás Alimentos espera faturar 400 milhões de reais. Um recado rápido. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e também no meu Instagram pessoal, @RicardoFrizeira. É só pegar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. A gente vai agora fazer uma breve pausa e volta já já. Fica aí, te espero. Quem não passa o dia de olho no celular ou no computador? O uso constante das telas tem feito muita gente usar óculos. Por isso, o setor de óticas está em alta e deve crescer quase 10% esse ano. Faz mais de 30 anos que Dona Valdete começou a trabalhar com lentes de contato. Os clientes pediram e ela abriu também uma ótica no mesmo prédio, na Praia do Suá, em Vitória. O novo negócio foi inaugurado em 2006. Com o passar dos anos, nós mudamos do centro de Vitória para a Praia do Suá e a demanda dos clientes que usam lentes de contato e que usam óculos me pediram: Valdete, você poderia ter uma ótica também. Durante a pandemia, a Dona Valdete resolveu melhorar o visual da loja, que até então ficava neste ponto de cá. Então ela aproveitou o período de fechamento do comércio, passou para este outro ponto e fez uma boa reforma. A expectativa era de aumento nas vendas após a reinauguração, mas não foi o que aconteceu. Antes da pandemia, nós tínhamos uma demanda maior, quer dizer, um número de vendas maior, tanto de óculos quanto de lentes de contato. Como melhorar esse movimento pós-pandemia, como aumentar as vendas, né? A senhora disse que caíram em torno de 30%. Sim, em torno de 30%. A ótica continua de portas abertas, mas a empresária teve que fazer algumas mudanças. Tirou das prateleiras grifes mais caras e focou nas que têm preços mais populares. Eu mexi em algumas marcas, algumas grifes de óculos. Algumas grifes que têm um custo maior para o comerciante, no caso para a loja, e para o cliente também, já que vivemos um momento que algumas pessoas não estão procurando essa mercadoria com um custo maior. O público tem procurado mais óculos de grau do que de sol, mas com a proximidade do verão, será que é hora de mexer no mix de produtos? Fidelizar os clientes é outra preocupação. A dúvida é se vamos investir em óculos solares ou se a gente acredita que esse mercado hoje ainda vai se manter menos ativo, né? Ou se a gente deve investir nessa linha para verão. A senhora gostaria de saber também como fidelizar esse cliente? Sim, como fidelizar esse cliente à nossa loja, como trazê-lo de volta, como deixar esse cliente satisfeito, né, gente? Porque essa é a intenção, que o nosso cliente ele se sinta bem e que ele volte sempre à nossa loja. A dona da ótica confessa que não tem muita intimidade com o comércio eletrônico. Vendas ela até já faz, mas quer melhorar o serviço e não sabe nem por onde começar.
presencial, ele é importante, aliás, né? Como nós já falamos, o olho no olho, né? Esse atendimento personalizado, do cliente vir à loja, do cliente trocar a plaqueta, ajustar a haste dos óculos, né? Porque ficam folgados no rosto. É importante, mas esse e-commerce, essa venda pela internet, ela é extremamente importante. Então é uma das perguntas, como entrar nesse mercado? Os dados do setor são animadores. Para 2022, a expectativa é de aumento de quase 9%. O ano deve fechar com faturamento de quase 200 bilhões de reais. O envelhecimento da população e o uso de telas entre os mais jovens impulsionam o setor. O ramo é promissor. Entre as 50 maiores franquias do Brasil em número de unidades, 4 são de óticas. Essa empresa em Vitória não é nenhuma franqueadora, mas possui 11 unidades somente na Grande Vitória. A história de sucesso começou com seu Getúlio, há mais de 40 anos. A primeira ótica surgiu no centro da capital. Era uma garagem de carro, de uma casa. Nós alugamos essa garagem e começamos como todo mundo começa, devagarinho, né? Com calma, tranquilidade, sabendo o que estávamos fazendo. Prometemos e entregamos desde o início da fundação qualidade, bom atendimento, tá? Produtos, de preferência, são produtos exclusivos. A gente corre muito atrás de produtos diferenciados e uma grande variedade. Fidelizar clientes é com ele mesmo. Afinal, são décadas de mercado. Da época em que seu Getúlio começou até hoje, algumas coisas mudaram, mas a experiência fala mais alto. Sempre, na época que não tinha internet, não tinha e-commerce, não tinha nada disso, a gente mandava para o cliente, ele acabava de comprar, recebia depois em casa uma cartinha. Uma cartinha com gráfica, bonitinha, certinho, agradecendo pela preferência, tal, nos colocando a inteiro dispor, falando do laboratório, entendeu? É assim que a gente procedia, sempre agradecendo a ele a preferência. Que hoje não tem mais papel, né? Você manda via internet caso o cliente autorize. O importante é, desde que o cliente ponha os pés na loja, até ele sair da loja, e depois que ele sair da loja, ter um tratamento especial, entendeu? A gente não pode diferenciar o cliente pela roupa que veste, pelo sapato que está usando. O cliente é o patrão. Ela teve que reduzir estoque, teve que diminuir pessoal, né? Enfim, ela fez certinho, tá? Agora é o retorno, né? E agora tá normal. A gente está vendendo muito mais óculos de grau do que de sol. Eu acho que é uma tendência. Que a concorrência em óculos de sol hoje ela está muito maior devido aos e-commerce, devido a várias empresas entrarem nesse segmento, entendeu? E por falar em estoque, Dona Valdete quer saber se deve ou não fazer alterações no mix de produtos para bombar as vendas no verão. Qual será a orientação, hein? Sem sombra de dúvidas, o verão é o momento que a gente mais vende óculos de sol, né? E por mais que ela venda mais óculos de grau, é importante ter algumas opções de óculos de sol para uma venda adicional, para você não perder venda quando o cliente entrar na sua loja, mas sempre levando em conta o seu público. Não adianta você ter várias grifes se o seu público não consome. Então, hoje em dia, a gente tem óculos de boa qualidade e num preço bom. Então, a gente tem uma infinidade de opções. E quanto ao comércio eletrônico, ninguém melhor para tirar dúvidas do que a Ana Luísa, responsável pela implantação do serviço na empresa. Hoje, o faturamento mensal da loja virtual corresponde a 1 mês de vendas de uma loja física. A gente procurou uma agência que fizesse um layout legal, que tivesse um bom know-how, uma boa experiência de confecção de e-commerce. E a partir disso, a gente foi desenvolvendo, tem que ter uma equipe de TI muito competente para fazer a integração do sistema com a plataforma. Você tem que avaliar o seu estoque para ver se você tem condições de ter um estoque que atenda a loja física e o e-commerce. Eu achava, quando eu comecei, que bastava abrir o e-commerce e pronto. Só que não é. Você tem um longo caminho pela frente que
que tem que ter paciência, tem que ter muita dedicação, tem que ter um time exclusivo para isso. Você já ouviu falar de investimentos no exterior, mas não sabe como fazer? A Ana Porto vem aí com dicas preciosas no quadro Finanças de Ásia. Olá, eu sou Ana Porto, eu sou planejadora financeira e hoje a gente vai falar sobre investimentos no exterior. De alguns anos para cá, aumentou muito a procura dos investidores por opções diferenciadas de como aplicar seu dinheiro. Entre elas estão os investimentos no exterior. Um bom investidor, gente, está sempre ligado nas notícias. Isso porque é fundamental estar bem informado para saber como agir e como reagir às mudanças que acontecem no mercado. É por isso que o Estevão, que está aqui do meu lado, está sempre de olho no que acontece no Brasil e lá fora. Estevão, me conta então, em quais índices você costuma prestar mais atenção? Quando a gente fala de investimentos, por exemplo, no mercado americano, eu costumo observar dois índices, o S&P 500 e o Nasdaq. Por quê? Nesses dois, em um deles, no S&P, por exemplo, a gente observa o comportamento das principais 500 empresas do mercado americano. E no Nasdaq a gente observa como estão se comportando as principais empresas de tecnologia do mercado. E você coloca dinheiro nessas empresas, né? Exato. Eu como investidor estrangeiro, eu costumo investir em empresas de tecnologia nos Estados Unidos e algumas principais empresas de varejo, como o Walmart, uma empresa que vende um produto bem conhecido, que é a Coca-Cola. E as de tecnologia quais são? As de tecnologia, as principais, Apple, Microsoft, e basicamente isso. Me conta o que te levou a fazer investimentos fora do Brasil? A principal motivação foi estudando sobre o mercado de investimentos, a ideia de diversificar os meus investimentos para obter maiores ganhos e mais segurança. A ideia foi de ir para os Estados Unidos ou índices da Europa, basicamente essa, mais segurança nos meus investimentos e poder surfar a rentabilidade em diferentes períodos. Agora como é que tá lá? Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice tem caído bastante. O governo americano, o Fed, tem aumentado os juros da economia, né? E isso faz com que as empresas acabam sofrendo bastante por não terem mais tanto potencial de investimento. Isso te assusta um pouco ou, pelo contrário, seria um momento de investir ainda mais? Eu enxergo que depende muito do perfil do investidor. Como a taxa de juros tem subido mais, para muita gente pode atrair entrar em renda fixa nesse momento, entendeu? Mas para quem está disposto a correr mais risco, você tem um mercado super desenvolvido, que é o dos Estados Unidos, por exemplo, e com empresas mega consolidadas e que agora estão baratas. Então é um bom momento de entrada, eu enxergo pelo menos assim. Então você pretende comprar mais ações dessas empresas? Pretendo, eu estou comprando inclusive, como eu enxergo um horizonte mais de longo prazo, eu acredito que vou ter sucesso nisso. E é importante que você, antes de sair apostando nessa modalidade, conheça algumas coisas. É imprescindível ter conhecimento prévio sobre o assunto e sobre a área. Outra coisa, investir é uma forma de diversificação da carteira, o que gera equilíbrio de riscos. Isso porque o investidor fica exposto em ativos de diferentes classes, em diferentes países e com diferentes moedas. É importante saber que, além das questões globais, como pandemia, guerra, inflação, se você faz investimentos apenas no Brasil, fica concentrado nas questões internas, de política e taxa de juros, por exemplo. Agora, vamos à parte prática. Quais são as formas de se investir no exterior? Uma delas são os fundos internacionais. Caso o investidor não queira abrir uma conta lá fora para aplicar o dinheiro, ter que se organizar em relação ao recolhimento de imposto de renda, entre outras questões práticas, mas mesmo assim ele quer investir lá fora, então uma grande opção são os fundos internacionais. Esses fundos são feitos aqui no Brasil, geridos por especialistas no nosso país e concentrados na sua conta atual de investimentos. Outra opção são os BDRs. Eles são certificados que eles representam ações de empresas de outros países e são comercializados aqui na Bolsa Brasileira, a B3. Nesse caso, o investidor não abre uma conta no exterior, mas ele tem que ter uma conta em uma corretora aqui no Brasil.
A rentabilidade de BDR é dada pela variação do preço desses títulos e pela variação da moeda. Por isso, não tem proteção em relação à variação cambial. Só para te deixar por dentro, as empresas brasileiras que abriram capital lá no mercado externo também podem emitir BDRs. Seja fundo internacional, BDR ou alguma outra opção, é sempre importante consultar um especialista, porque ele vai te ajudar a escolher a melhor opção para a sua realidade e sua expectativa. Por hoje é só, domingo que vem eu tô de volta. Mundo Business fica por aqui. Para você rever o programa e ter acesso a notícias exclusivas, não esquece, segue a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e no meu Instagram pessoal, @Ricardo Frizeira. Pega o seu celular, aponta para o QR Code que aparece aqui na tela e acompanha a gente por lá. Um forte abraço, um excelente domingo com a família. Obrigado, valeu!